Bom, pessoal, nesse vídeo, continuando, a gente vai fazer aqui a parte de criar uma reserva, tá? No caso aqui, o Gabriel, ele é um proprietário, tá? Mas nada impede dele fazer uma reserva em algum outro restaurante com o usuário dele, tá? A gente ainda não tem esse controle de proprietário e usuário padrão. Qualquer usuário que está autenticado e quiser criar um restaurante, ele pode criar um restaurante, né? E também pode fazer reserva. E também no vídeo anterior eu acabei não mostrando aqui a parte de... Mas fica assim, ó. Aí fica mostrando todos. Você pode cadastrar quantos restaurantes quiser, tá? É o seguinte. Por exemplo, o usuário... Eu vou acessar aqui com o usuário Júlia, que eu vou definir que Júlia, ele é um usuário padrão, que não tem um restaurante, tá? Ela não vai querer cadastrar um restaurante. Ela é um usuário padrão, onde ela vai fazer uma reserva, na verdade, tá? Ela vai fazer reserva. É o seguinte, vamos começar aqui pelo Forms, tá? Pra gente criar o formulário de registro. Como é que funciona, ó? A gente vai criar aqui embaixo, a gente vai criar aqui um formulário chamado... E não esqueçam de importar esse modelo aqui em cima, pra gente conseguir usar. Models e aqui, tá? Feito. Nesse formulário, pessoal, eu vou passar aqui a data, tá? A gente passa a data, a hora, o total de pessoas, né? As pessoas que vão, e uma nota, tá? Para reservar, só vou passar esses campos. Porque a mesa, né? A mesa eu vou deixar pro restaurante, na verdade. E um botão voltar para detalhes do restaurante, tá? Ou senão a gente volta para minhas reservas, né? Seria o mais ideal ali. Depois eu mudo. E aqui um botão submit, salvar alteração ou adicionar reserva, né? Não sei se a gente vai fazer o update de reserva, sabe? Porque você já fez ali, aí depois de 2 horas você vai editar, o restaurante já tá até preparando teu pedido e tal, mas eu não sei se vai ter update. A gente pensa depois, tá? Feito aqui, a gente vai para view. Vamos criar aqui embaixo essa função, tá? Aí a gente precisa fazer uns imports, importar esse nosso form que a gente acabou de criar. A gente importa ele aqui, ó. Inclusive, eu já vou até quebrar de linha. Beleza, a gente vai importar aqui o formulário e também importar o modelo table, tá? Que são as mesas. E também, se precisar, esse de reservas, tá? Bom, aqui o que tá acontecendo? Primeiro, eu vou pegar aqui, passar a instância. Eu tenho que ter esse objeto, que é o restaurante, né? Para qual restaurante que eu tô abrindo a reserva, que eu tô cadastrando, né? Vamos começar pelo método post. Eu vou preencher aquele mini formulário, pequeno formulário. Se tudo for válido, né? Então eu vou ter essa instância. E eu vou atualizar aqui os campos user, que é o usuário que está autenticado, e vou atualizar também o campo restaurante, que é o que a gente passou aqui no PK, tá? Então, eu já tenho esses dados, tá? Agora, como que funciona a lógica da mesa, tá? A gente vai fazer eu pensei em fazer por aqui mesmo, ó. Eu tenho aqui a mesa, né? Eu vou fazer um filtro. Eu vou filtrar o restaurante e a capacidade de pessoas que vai naquele restaurante, tá? Tem que ser exatamente igual. Por isso que eu passo esse GTE aqui, exatamente igual. E esse valor aqui, esse gets, ele é a quantidade de pessoas que a gente está agendando, né? Por exemplo, eu vou pro restaurante X, 5 pessoas. Então, eu vou passar aqui 5 pessoas no formulário. E eu vou validar se tem alguma mesa nesse restaurante que cabe 5 pessoas, tá? Aí eu vou pegar aqui a primeira mesa que tiver disponível, beleza? Se eu tô agendando online, tá? Lembrando, se eu tô agendando online, eu tenho que ter uma mesa disponível, né? Eu tenho que pegar ali a que tiver disponível. Se tiver, eu vou passar aqui a instância, né, da reserva e vou salvar aqui em table esse objeto, tá? Peguei ali a mesa 5, por exemplo, ó. A mesa 5, tá? E aí eu salvo.
Se não tiver, né, uma mesa disponível para essa quantidade de pessoas, eu vou mandar aqui uma mensagem de que não existe mesa disponível para o número de pessoas solicitadas, tá? Então, eu mando aqui uma mensagem. Se não, pessoal, se tudo isso aqui não for post, eu vou passar aqui, só carrego o formulário nesse template que a gente vai acabar de criar. Então, a gente vai vir aqui em templates, vamos criar aqui um novo file e vamos pegar aqui, ó, esse nosso pequeno templates, que basicamente é fazer reserva, e vou passar aqui o formulário. E vou passar aqui o formulário, que é o Crisp Form, beleza? E o nome do restaurante, por isso que eu passo aqui como contexto, né, de restaurante, só para passar um nomezinho aqui bonitinho. A gente consegue ver esse formulário. Vamos criar a de detalhes também, tá? Vou chamar ele aqui, ó, templates, new file, e você cria ele aqui chamado reservation underline details, tá? E você copia esse código e cola aqui. O que esse template vai fazer, pessoal? Opa, ele perdeu aqui formatação. O que esse template vai fazer? Vai mostrar os detalhes da minha reserva, tá? Por exemplo, eu vou passar aqui o ID dessa minha reserva. Eu vou passar também o nome do restaurante. Eu vou passar o endereço, tá? E aqui, que seria o mais importante, ó, seria a data da minha reserva e o horário que eu reservei, o total de pessoas e a mesa aleatória que a gente escolheu ali, que ele salvou, entendeu? A mesa disponível. E também aqui o status desse agendamento. Eu tenho que ter um status, se ele tá ali confirmado, se ele está aguardando. O que é esse status aqui? O que mais que tem que eu coloquei? E aí eu faço aqui um get status display, né? Como a gente tem aqui no modelo status, né? A gente tem aqui um choice, eu pego o display dele, que seria esses nomes aqui do lado, tá? E depois eu passo aqui as observações e os botões, né? Que é voltar, e aí eu vou ter para quem é proprietário do restaurante, tá? Para quem é proprietário do restaurante e o status for pendente, eu vou pôr um botão aqui, confirmar ou cancelar. Porque o proprietário, quando ele recebe uma reserva, ele pode cancelar. Ele fala assim, não vou ter comida na sexta-feira, então eu vou cancelar essa reserva, né? Por um acaso, o status do restaurante estava como aberto, alguém se cadastrou e no dia errado, né? Então, ele pode cancelar, ele pode fazer isso. Mas a partir do momento que ele confirma, o usuário vai receber essa confirmação, porque ele vai ver ali a lista de reservas dele e vai conseguir visualizar, né? E também adicionar um pedido se ele quiser, já deixar o pedido pronto, tá? Então, eu tenho aqui a de detalhes. O próximo passo é testar isso. Vamos registrar os URLs só para ver como tá ficando. Então, a gente vem aqui um URLs. Eu vou passar aqui o URL da reserva, tá? Restaurante, passo ID e reserve. Pronto, pessoal. E aqui no de baixo, que é os detalhes, aí eu passo o PK da reserva, tá? E os imports que a gente tem que colocar aqui em cima. Create e details. E por fim, aqui em restaurante, cadê? No template restaurante detalhes, tá? A gente adiciona no botão aqui, aqui fazer reserva, a gente adiciona o URL, né? Reservation create, passa aqui o PK do restaurante. PK do restaurante, eu não coloquei. É a view de detalhes, né? Eu criei eu só fiz o create, né? É o create form. E o de detalhe também falta, né? Falta view aqui, pessoal, de detalhes, né? Eu acabei nem colocando. A gente cadastrou o template, mas nem colocou aqui. Ó, chama def reservate details, tá? A gente tem que estar autenticado, tá? Então, eu vou passar aqui a nossa view, onde a gente vai passar aqui a PK da reserva, né? E vai mandar para esse template, que seria esse daqui. Beleza? Acho que é só isso, não tem mais nada. Beleza, pessoal? Então, faltou essa função. Então, a gente consegue testar, vamos ver como é que tá. Deixa eu verificar se tá rodando, tá?
Se a gente acessar, por exemplo, aqui eu tô como Júlia, um usuário padrão. Se a gente acessar o restaurante aqui, churrascaria, se eu vir aqui ó, em fazer reserva, ó, ele vem aqui pro formulário. Então, quando eu entrar aqui com uma data, por exemplo, ó, segunda-feira, e sei lá, para 6 pessoas, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 18, ó, uma mesa, não vai ter uma mesa com 18, tá? Teste. Se eu clicar em adicionar reserva, ó, ele vai aparecer um erro, ó, não há mesa disponíveis para esse número de pessoas, tá? Poderia ter uma lista aqui pra gente selecionar a mesa, mas enfim, vamos fazer desse jeito mais simples. Vamos fazer a lógica lá no back-end. A gente pode depois colocar uma listinha de mesas disponíveis, tá? Para essa data e hora. Para dessa data e hora. Não necessariamente pode ter uma mesa reservada lá, mesa 5 já reservada, mas em um horário diferente desse, que já vai estar disponível, entendeu? Então a gente pode trabalhar um pouco mais essa lógica. Eu vou colocar aqui para 4 pessoas e vou dar um reservar. Quando eu reservar aqui, ele vai para a tela de detalhes, ó. Eu mostro aqui a churrascaria, né? A data da reserva para 4 pessoas e ele pegou aqui mesa 5, tá? Que seria ali a meio-dia, tá? Meio-dia 43. E tá pendente porque quem precisa aprovar é o administrador ali do restaurante para ver se pode mesmo, né? Que seria, no caso, a gente tem que configurar para voltar nos detalhes do restaurante, né? Seria aqui, tá? Bem legal. O que tá faltando agora, pessoal, é a parte de... O próximo passo, pessoal, vai ser aqui a gente ter a parte de minhas reservas, ó, My Reservations, tá? A gente precisa ter, né, pra mostrar aqui, ó, quais reservas que eu fiz em todos os restaurantes, né, que tem, e os status, né, como é que fica. A gente vai criar aqui uma função, ó, eu vou chamar de My Reservation, tá? A gente vai passar aqui, vai puxar, na verdade, uma lista de todas as reservas relacionadas com o usuário, tá? Então, eu passo aqui o modelo, tá? E dentro desse modelo, a gente tem um campo user, tá? Que tá relacionado com o usuário, tá? Então, por isso que a gente passa um filtro request user para pegar todas as reservas, tá? E a gente vai conseguir visualizar elas nesse template aqui que a gente vai criar. Vem aqui em templates, new file, e você cola aqui. Esse é bem simples, tá? Só vai listar ali as reservas. Eu sei que assusta, né? Porque as tags aqui do Django, Bootstrap, acaba deixando um pouco poluído, né? Mas, enfim, eu tô pegando, se tiver alguma reserva, eu vou aparecer um card bem grande lá na tela, tá? E se não tiver reserva, aparece uma mensagem. E esse card, ele parece ser um pouco assustador, mas é que eu tô fazendo um tratamento. O status tá confirmado, pendente, cancelado, eu acabo mudando aqui a classe do Bootstrap, ó, tá? É basicamente isso. E aí eu puxo o nome do restaurante, o status, né, no caso, a data, as pessoas, anotações, né, as observações, e também aqui os detalhes desse restaurante, e um botão fazer pedido, né, que é o Create Order, onde a gente pode criar um pedido ali em cima daquela reserva, tá? Bem simples, né? Então, vamos registrar essa rota. Vamos vir aqui em URLs, a gente vem aqui, ó, copia essa rota aqui, cola aqui. E a gente chama a nossa view aqui em cima. A gente vai vir aqui no nosso template base, onde tem a nossa navbar, tá? E aqui a gente tem minhas reservas. Aqui em minhas reservas, você coloca essa rota que a gente acabou de criar, My Reservation, tá? Verifica se o servidor tá rodando e vamos testar isso aqui. Dá uma atualizadinha. Eu vou entrar aqui, por exemplo, eu tô aqui no menu, eu venho aqui em minhas reservas, ó. Então, vai aparecer uma lista das reservas que eu já fiz, tá? E eu consigo clicar aqui em detalhes. Detalhes do restaurante não, aquela hora eu falei errado. Não é detalhes do restaurante, é detalhes da reserva, tá? Eu clico aqui em detalhes e eu mostro aqui mais informações. E... é isso, né? Eu acho que a parte do usuário é para ser simples, né? Fiz uma reserva, se tá pendente, fica pendente, tá? E tem que esperar um administrador ali
restaurante ele aprovar a tua reserva, né? Então vamos criar aqui, gerenciar essas reservas, né? Por exemplo, eu tô acessada como Júlia, mas quando eu acessar aqui como Lucas, qual que é o nome da criatura? Beleza, porque o Daniel ele é dono dessa churrascaria, né? Se eu vir aqui ó, em meus restaurantes, ele mostra que os restaurantes que ele é dono. Então vamos fazer essa rota, vamos gerenciar essas reservas, tá? Para quem é proprietário. Então que seria essas reservas aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou fechar aqui. Vamos vir aqui no nosso... Cadê o código? Vamos vir aqui na nossa view, tá? Vamos começar a criar aqui a parte de gerenciar reservas, né? Você vai criar essa função. Eu chamei ela aqui de... eu chamei aqui de Reservation Manager, tá? Primeira função aí. Eu vou pegar o objeto do restaurante, né, que eu tô. Vou passar aqui o APK, tá? Quando eu tô aqui nos meus restaurantes, eu venho aqui em reserva, então eu já vou passar o identificador desse churrascaria gaúcha, né? Ou qualquer outro restaurante que eu tô selecionando. Aí eu passo para cá. Então eu tenho esse objeto, beleza? Aí eu faço uma validação a mais aqui, que seria verificar se o usuário ele é proprietário mesmo do restaurante, né? Se eu tenho aqui o request user, que é o que está autenticado, ele é proprietário desse restaurante que a gente acabou de selecionar, tá? Se for diferente, eu já mando a mensagem de erro ali e redireciono a pessoa para a tela de detalhes, tá? Se não, aí eu começo aqui, ó, filtro por status. Eu tenho aqui um parâmetro, né, que é status. A gente vai ter lá no template um pequeno filtro só para mudar os status ali daquela reserva, tá? Então eu já deixei ele salvo aqui, mas a gente vai utilizar. E eu também tenho todas as reservas do restaurante. Feito isso, ó, eu passo aqui. Se tiver status, eu vou passar todas essas reservas aqui, eu vou filtrar ela por status. E eu retorno aqui essa lista, tá? Se não, eu passo a lista total, porque é o que é todos. Aqui são os contadores para o menu. Pendente, eu vou fazer aqui um account de todas as pendentes que tem, todas as reservas que estão pendentes. Eu vou passar também um account de confirmadas, de canceladas, tá? E de canceladas, acho que é só essas três mesmo, ó. Eu vou passar aqui no contexto, tá? E aqui é o restaurante, né? O objeto que eu selecionei, tá lá em cima, restaurante. E aqui são todas as reservas, né? Que a gente pega aqui da lista total ou com filtro. E eu passo aqui no contexto e a gente vai criar esse template HTML para listar essas informações, né? Aqui em templates, new file. Esse template, esse sim, dá uma impressão de ser bem grande, tá? Mas esse template aqui, ele é simples, tá? Eu tenho aqui as abas de filtro, onde eu vou passar aqui todas, onde eu vou passar aqui pendentes, confirmadas e canceladas. Aquele parâmetro que a gente viu na view, ele vem daqui, tá? Ele vem daqui, a gente vai passar ele. O status pendente, os status de confirmada, os status de cancelada. Então, quando eu clicar aqui em um desses links, ele vai fazer o filtro ali, ele vai mandar para minha view e vai filtrar os valores. Eu também gosto, como eu disse para vocês, eu gosto de trabalhar com tabs, né? Eu gosto de trabalhar com tabs e então vocês vão ver que bonito que vai ficar. Aí aqui embaixo é uma tabela, tá? Parece bem grande, mas é uma tabelinha onde eu listo ali as informações do cliente, a data e a hora da reserva, a mesa, o total de pessoas, o status e as ações, tá? O que faz esse HTML ser um pouco grande é por conta das ações, que eu tenho alguns botões, tá? Porque o resto, ó, de informação era só isso aqui que precisava, já é o suficiente. O problema é que eu tenho aqui uma frescurinha, né? Que são aqui as ações, tá? O que são essas ações? São os botões aqui de ver, tá? Que eu mando para a rota aqui de detalhes. Aí são aqui os botões. Quando é pendente, eu mostro aqui o botão que seria ali um check para passando o valor confirmada. E também o valor aqui de cancelada, né? Só quando é pendente. Porque o proprietário tem que aprovar, né? Ele tem que aprovar e enviar aqui para a rota para a gente estar alterando esse status, né? Alterando esse status da reserva. Se ele vai aprovar, se ele vai confirmar, né, que a reserva tá ok, pode vir, ou se ele vai cancelar, né? Deu alguma merda ali e ele vai cancelar, tá? Então são esses dois botões aqui. A gente
vai criar essa função e essa rota, tá? De reserva. Inclusive, a gente até copiou ela aqui embaixo, ó, que é a próxima, que é Reservation Update Status. Eu vou passar aqui o PK da reserva e vou pegar esse objeto, tá? Se não for superusuário e o usuário ele for diferente do proprietário do restaurante, então avisa que você não tem permissão para atualizar essa reserva, tá? E volta para detalhes lá. Se não, eu vou mandar aqui um post, eu vou fazer um request status, que a única coisa que eu tenho que mandar é esse status mesmo, tá? Cadê ele aqui? Eu passo o valor dele para essa nossa rota que a gente, né, para essa nossa view que a gente criou ali, tá? Então esse é o único valor que eu tenho que pegar, é desse name status aqui, tá? Então eu tenho aqui um request post get, eu pego o valor desse status, que pode ser confirmado ou cancelado. E se o meu status estiver nessa lista, né, ele pertencer a algum valor dessa lista, né, para ser mais específico, eu vou mudar o status da minha reserva, tá? Eu mudo o status da minha reserva e eu salvo. Senão ele mostra uma mensagem de erro, status inválido e retorna para os detalhes aqui da reserva, beleza? Detalhes da reserva aqui. Certo, pessoal? Esse é o template que a gente viu. E vamos registrar essas duas URLs, tá? Que é de gerenciar e de update. Essas duas URLs, cadê aqui? Você copia ela aqui, ó, e cola aqui. É a de manager, tá? E a de status. Então eu passo aqui o PK do restaurante e mostra todas as reservas referente àquele restaurante, tá? E eu também passo aqui a reserva para mudar o status, né? Onde a gente manda o post. Vamos testar isso. A gente consegue testar pela rota, tá? A gente muda lá no URL, mas vamos cadastrar o botão para ficar bonitinho. Então é o seguinte, aqui ó, no template de reservas, Reservation Details, cadê aqui? Pronto. Nesse template, aqui embaixo, onde a gente tem os botões, que é confirmar e cancelar, a gente pode substituir por esse código, copia, e da linha 48 até a 57, você apaga e cola aqui, tá? Basicamente, a gente mudou o quê? A gente passou aqui um form para fazer um método post para alterar o status da reserva, tá? Isso aqui é muito importante também. A gente pode adicionar o botão aqui, tanto aqui nos detalhes da reserva, que é só o proprietário que vai ter acesso mesmo, né? A gente adiciona aqui. E também a gente vai fazer essa mudança na verdade já tá, que é aqui no Manager, né? Ele já tem essa mesma mudança que é o formulário, ó, para mudar o status, beleza? E na view meus restaurantes, aqui em My Restaurantes, a gente vai ter que adicionar um botão, atualizar aqui o botão, na verdade. A gente tem o ver e a gente vai colocar aqui reservas, né? A gente adiciona aqui. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. A gente adiciona a rota que é Reservation Manager. Vai passar aqui o PK do restaurante nesse botão. Então a gente consegue testar tudo isso. Vamos ver como é que tá. Ó, eu vou atualizar aqui, ó. Por exemplo, tô logada como Daniel Chef. Eu vou ver os restaurantes dele, ó. Seria a Churrascaria Gaúcha, né? Ver meus restaurantes. Eu tenho aqui, ó, Churrascaria Gaúcha. Vou ver minhas reservas. Então é essa, ó. Então o chefe Daniel, ele vem vê todas as reservas desse restaurante. Ah, mas eu quero ver de outro restaurante, como é que fica? Eu venho aqui em cozinha italiana, eu mostro todas as reservas da cozinha italiana. Se eu vim aqui no sabor oriental, não tem nenhuma reserva. Então vamos vir aqui, ó, no Churrascaria Gaúcha. Eu tenho aqui o pedido da Júlia, ó. A Júlia fez uma reserva pro dia 6, nesse horário, mesa 5, 4 pessoas. Tá pendente, ó. Então eu posso ver essa reserva, mais detalhes aqui. Inclusive tem até o botão para confirmar ou rejeitar. E eu posso cancelar aqui também, ó, na lista.
a gente pode fazer, a gente pode aprovar aqui, né? Confirmada só tem uma, canceladas, pendentes. A gente pode aprovar aqui, ó. Então tá confirmadas e aí ele vai verificar se tem algum pedido, né? Às vezes mostra aqui se tem algum pedido, não sei, se pode facilitar a vida. Como não tem, então é isso, pessoal. Ficou bem legal, né? Aí no caso da Júlia, se a gente acessar como ela, ó, Júlia, aquela senha padrão. Aí eu venho aqui nas minhas reservas, ele mostra que já está confirmada a reserva. É só ela ir e fechou. Inclusive, ó, ela pode agora criar uma ordem, porque está confirmado, então ela consegue criar a ordem. Que vai ser o próximo passo, o próximo vídeo a gente vai fazer isso.